Boa noite a todos. Ora bem, como já viram, o título é Mediunidade. Não é um trabalho muito extenso, isto é apenas assim uns pozinhos, porque mediunidade todos nós temos, porém não se manifesta em todos de igual modo, nem é como nós queremos. Vamos então lá ver o que é. Mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. No entanto, as manifestações mediúnicas nem sempre foram consideradas fenómenos naturais, pois primeiramente foram designadas por fenómenos sobrenaturais e até feitiçaria, motivo pelo qual muita gente pereceu na fogueira. E entre eles, Joana d'Arc, tão conhecida de nós todos. E é com Allan Kardec e no seu intercâmbio com o mundo espiritual que podemos ter mais conhecimentos sobre esta matéria. Pois só com o aparecimento do espiritismo e com os conhecimentos daí decorrentes se começou a aceitar as manifestações mediúnicas como fenómenos naturais. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Sócrates era orientado por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Isto nós podemos ler precisamente no Livro dos Médiuns, que é um dos livros da codificação, escrito por Allan Kardec. Mas não só esta informação, há mais. Todos os povos tiveram seus médiuns. As inspirações de Joana d'Arc, mais uma vez Joana d'Arc, nada mais eram do que vozes dos espíritos benfeitores que a orientavam. Porque a mediunidade não depende do sexo, da idade ou do temperamento de cada um. É encontrada, bem pelo contrário, em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade até à mais avançada. E assim nós vamos ver uma coisa curiosa no Ato dos Apóstolos, que diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e profetização. Como veem, pode dizer-se que todos nós somos médiuns, só que uns envolvem, outros não. E depois não há quem não tenha os seus espíritos amigos e até familiares que nos fazem transmitir ou que nos transmitem bons pensamentos para que hajamos e vivamos no bem. Os médiuns são os intérpretes e os instrumentos dos espíritos. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos espíritos penetrasse por toda a parte, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. E mais adiante, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir segredos da natureza material, Deus concedeu-nos a vista física e os sentidos corporais, como o olfato, o paladar, etc. E os instrumentos especiais, como o telescópio, para vermos a profundidade do espaço, ou o microscópio, para vermos o infinitamente pequenino. E para penetrar no mundo invisível, deu-nos a mediunidade. Deste modo, a educação mediúnica tem um papel importante no transformar individualmente o médium, preparando-o para intervir positivamente na sociedade, contribuir para o progresso cultural da humanidade e para o seu próprio aperfeiçoamento espiritual.
E deste modo temos assim médios com aptidão para esta ou aquela ordem de fenómenos, o que os divide em tantas variedades quantas as espécies de manifestações. No entanto, de todas elas nós temos duas essenciais, ou seja, as duas principais, e depois daí subdivide-se todas as outras. Então vamos lá saber quais são. Médios de efeitos especiais. Os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E nesta categoria, o nosso Mestre Jesus é o maior. Depois temos os médios de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Nesta categoria eu destaco nosso querido Chico Xavier, entre outros. E comenta Kardec que nos diferentes fenómenos produzidos sob influência mediúnica, em todos há um efeito físico, e aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente, sendo difícil de determinar o limite entre os dois. No entanto, um bom médium é todo aquele que está disposto a servir sem exigência a sua aptidão mediúnica e que se releva pela apurada sensibilidade espiritual, acompanhando de uma melhor disposição física que facilite registar a presença dos espíritos. Porém, o médium é um ser humano como qualquer outro. O que deve diferenciá-lo dos demais é o seu esforço em se moralizar. E para tal, consideremos como aspectos mais importantes e essenciais para a formação segura de todos os tipos de mediunidade, a elevação moral, o conhecimento, a concentração e os mentores. E eu acrescentaria, ou acrescento, a oração e a vigilância. Não se pode admitir, no entanto, que o desenvolvimento mediúnico constitua por si só credencial de superioridade, mas sim um meio para melhor servir. Nenhum médio deve orgulhar-se envaidecendo-se da sua faculdade. Se as suas comunicações forem alvo de elogios, isso é sinónimo de maior responsabilidade e não mérito pessoal. Porque reparem, um médium que recebe comunicações ou que doutrina tem a responsabilidade acrescida à medida que vai aumentando o seu saber e a sua ajuda perante os outros. O Evangelho é poderoso auxiliar no desenvolvimento mediúnico, a reforma íntima, sua pedra de toque, e é na oração e na humildade que o médium alcançará maiores bênçãos e refazimento. E daí a necessidade do aprimoramento pessoal como condição primária de êxito em qualquer tarefa de intercâmbio, como o estudo constante, a perseverança, a determinação e o devotamento ao bem. E eu continuo a acrescentar a vigilância e a oração. O médium é o intermediário entre os espíritos e os homens os espíritos e os homens. Desta mediação, o médium tem a responsabilidade de transmitir o melhor possível as mensagens que lhe são comunicadas. E por vezes nem as transmitir. Mas aqui eu considero 3 pontos. Nesta comunicação ou nesta passagem de mensagens. Nós temos digamos assim, uma pedra basilar na questão da mediunidade, que é, preferimos rejeitar 100 verdades a aceitar uma mentira. Isso é a primeira coisa. Segundo, a mensagem a ser válida, o médium que a recebe tem que a saber interpretar e pensar muito bem como é que a vai passar.
Não é só porque recebeu e a tem como credível que a põe cá fora. Porque por vezes a mensagem até nem deve ser passada. É ser passada. Tem que se, por vezes, suavizar a mensagem, ou antes, saber como é que se passa a mensagem. É que no serviço do bem é exigido boa vontade, vigilância e compreensão daquele que o executa. Lá está a dita compreensão. Tem que saber o porquê da mensagem, a fim de que cresça e beneficie a todos. Ser honesto consigo mesmo, para poder ser honesto com os outros. Ser indulgente com encarnados, quer com desencarnados. Lá está a tal situação. Tem que saber como é que se passa a mensagem. Amar acima de tudo o seu semelhante. Porque se não houver amor, não vale a pena. E orar e vigiar mais uma vez. Porque a prática adquire-se com o tempo e ainda temos muito para andar. Agir com seriedade e fidelidade. A prática que exerce. Ocupar-se com trabalhos sérios e instrutivos, quer evangélicos, quer doutrinários. A disciplina é fundamental, assim como as leituras edificantes. Eu acrescentaria que é a abstenção de pensamentos impróprios, a manutenção de autocontrole, quer nos vícios, na alimentação e outros abusos. Porque se todos os trabalhos são importantes, a mediunidade em si é muito, muito importante. E porque a sua função é servir o próximo e não a si mesmo, assim o egoísmo e o materialismo não têm lugar nunca num trabalho mediúnico. Até porque pode prejudicar seriamente o grupo de trabalho. Ora bem, não se imagina sequer, nem cabe na cabeça de ninguém, num grupo mediúnico, o médium que recebe o espírito, ou que está em comunicação com ele, lembrar-se de repente de dizer, olha, dá-me os números do euro ao milhões que eu estou à rasca de dinheiro, não é? Isso não cabe mesmo, isto eu estou a exagerar, mas assim um exagero muito grande. Isso não cabe mesmo na cabeça de ninguém. Ou então aquele tipo de médiuns que trabalham por conta própria e que fazem uma série de disparates que não cabe na cabeça de ninguém. Porque o primeiro inimigo do médium é ele mesmo. Se ele não se souber controlar, não estiver atento ao seu ego, pode prejudicar seriamente quem está à espera dos resultados da sua mediunidade. Portanto, muito, mas muito cuidado. Humildade, fraternidade, espírito e equipa recomenda-se. Jesus disse, orai e vigiai, sempre. Mas este sempre eu considero mesmo sempre. Não é só no serviço de mediunidade, é no nosso dia-a-dia, em todos os passos que damos, em todos os atos, em todas as palavras, em tudo aquilo que fazemos. Porque acho que são atos muito simples e faz parte da nossa disciplina. Eu sei que é difícil. E que nós muitas das vezes até nos esquecemos. E é tão simples quanto isto. Eu agora vou fazer aqui um à parte. Qual de nós, ou quantos de nós, chega ao fim do dia, deita a cabecinha na almofada e antes de fechar a pestaninha, agradece o dia que teve? Mas tudo quanto teve durante esse dia. O bom, o menos bom, pois é, a maior parte de nós esquece, não é? Mas de pedir nós não nos esquecemos. Ou então de manhã, quando acordamos e abrimos a dita pestaninha, pomos o pezito fora da cama, também nos esquecemos de dizer obrigada Pai, obrigada Mestre, por mais esta oportunidade, por mais este dia. E já agora, se vocês me permitirem, eu gostaria que me acompanhassem. Também nos esquecemos disso, não é? Pois é. Enfim,
Vamos começar a ser mais disciplinados. E o segundo inimigo é a falta de estudo, de conhecimento e o amor para levar de vencida qualquer inimigo. Pois é, as pessoas convencem-se que já sabem tudo, deitam-se à sombra da bananeira, esquecem-se de estudar mais um bocadinho, porque já dizia a minha santa mãe, e não era espírita, aprender é até morrer e morre-se sem saber. Pronto, não custa nada. O Pai dá-nos as condições necessárias e nós só temos que lutar para crescer e melhorar. Mas para tal, instrução precisa-se. Amor com o próximo deseja-se. E ajuda sincera e despretensiosa é urgentíssima. Através do pensamento nós atraímos muita coisa, quer para o bem quanto para o mal. Assim sendo, disciplinemo-nos. Porque nós muitas das vezes atraímos mais depressa o mal do que o bem. Portanto, disciplina, vigilância, precisa-se. Sejamos solícitos, amorosos, honestos com todos, para que se elevem para a luz, elevando-nos também. Isto quer dizer o quê? Que nunca saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda. Ajudar os outros, mas sem estender a mão de seguida, como quem diz, eu deito agora, dá-me tu a mim. Não. Ajudem, pelo prazer de ajudar. Amem pelo prazer de amar. Mesmo que essas pessoas sejam mazinhas. Acho que não há maior satisfação para qualquer um de nós de a pessoa ser mazinha para nós, ser quesilenta, bater-nos, entre aspas, e nós continuarmos a agir com amor, a continuar a agir com bondade. E ela chegar a uma altura, parar, pensar e dizer assim, bolas, estou farto de lhe dar pancada, estou farto de o maltratar, ele continua-me a fazer mimo. Pá, tenho que mudar, tenho que arrepiar caminho de certeza. É muito gratificante quando isso acontece, acreditem. E meus amigos, não vos roubo mais tempo, porque isto tem traços muito tenues a mediunidade. Como veem, há muito chão pela frente, mas como temos a eternidade, um dia chegaremos lá. E assim sendo, só temos que seguir as instruções que nos são dadas. E são elas, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Estudar, estudar e estudar, para progredirmos. Até à próxima e obrigada.